sendo avaliados ali. Então, a gente apoia e nós não pautamos o movimento estudantil pela grande mídia, porque a grande mídia, na verdade, é aquela que coloca a juventude como juventude problema, que vai lá na periferia, a gente vê isso aqui direto, quando o jovem tem algum problema, às vezes com drogas, com violência, e vai lá escancar ele na TV. E quando é um figurão, o filho do figurão, você não vê esse escancaramento, você não vê. E quando a juventude se organiza, faz movimento, como colocou lá no Planalto agora, cobrando mais investimento na educação, né, a gente colocou mais de... Inclusive, o Felipe estava lá presente, né, a gente ocupou o Palácio do Planalto, né, querendo ocupar, porque agora vai ter o Plano Nacional de Educação, que define a educação para os próximos 10 anos, e essa é a grande centralidade do nosso debate hoje. Vamos discutir educação. O Ministério Público está aí, a Justiça Federal está aí para poder fazer a justiça acontecer. E o movimento estudantil quer ser ouvido e está sendo ouvido. E estamos fazendo as mobilizações, e o Felipe esteve lá, com mais de 20 mil estudantes no Planalto Central, mobilizados, cobrando que 10% do PIB da educação seja destinado. Hoje é 3,5%. Isso a mídia não fala, que tinha mais de 20 mil estudantes lá no Planalto para exigir desse governo que, em vez de 3,5% para a educação, do PIB, vá para 10%. E do pré-sal, que é as jazidas de petróleo, nós queremos que 50% do fundo do pré-sal seja destinado para a educação também, para garantir que mais jovens hoje façam faculdade, mais jovens estejam tendo acesso aí. Então, é essa a nossa briga hoje. Maravilha, maravilha. Agora, vou dizer uma coisa, está falando de Dilma, né, Brasil, que mulheres estão comandando, as mulheres estão mandando. E você acha que aqui no Fala Sério é diferente? Né? Tem eu que apresento, tem o Júnior, que é o diretor-geral, mas tem a Rose também, que é diretora-geral, e tem a Rita, que eu vou trazer aqui agora. Ô, Rita, faça o favor de entrar aqui, com os aplausos do programa Fala Sério. Não, cadê a lousa? Traz a lousa, traz a lousa. Cadê a lousa, Cleiton? Ó, ó. Vocês acham que sou eu que mando? Olha aqui, ó, ó. Mostra o que você fica mostrando lá atrás, ó, ó lá, tá vendo? Ó, e a lousa, presta atenção que a lousa é touch, ó, é touch, é touch. Aplausos para a Rita, por favor. E já que a Rita, o Chico Buarque cantava isso, né? A Rita levou o sorriso, né? O meu sorriso, levou meu violão, e a Rita vai levar agora o intervalo que ela pediu. Tá aí, Rita, intervalo. Não sai daí, né? A Rita mandou, mas é só um pouquinho, vai. Voltamos. Caramba, sonsaço, cara. Valeu. Versão 2, que honra. Que honra ter esses caras. Uma honra nossa estar aqui hoje. Versão 2, que honra estar aqui no Fala Sério. Zapa, meu caro, que honra estar aqui também no Fala Sério. E agora, como a gente promete e tem que cumprir, é lógico que vamos para as perguntas da plateia. E vamos privilegiar, lógico, além de ser mulher, primeiro ela, é a presidente da União dos Estudantes de Ribeirão Preto. Diga lá a sua pergunta para quem? A minha pergunta vai para o Brasil. O senhor disse que tem netos que estão vindo nessa nova geração. Como a mídia ela está fechada, ela não mostra o que realmente acontece com democracia correta, o senhor acha que isso será bom para a geração futura dos seus netos? Não, obrigado pela pergunta. Gostoso saber que há hoje uma União Nacional dos Estudantes. Se vocês vêm com essa força para ressuscitar os anos de lutas da classe estudantil, da classe operária, enfim, daqueles que realmente saíram para bater a cara, fico muito contente de estar aqui. Eu não acredito que a mídia hoje seja um mecanismo bom para os meus netos, nem para gerações futuras, porque o conteúdo é ruim, mas nem por isso eu devo fechar a janela. Nós temos que, de alguma forma, a censura partir, já que existem os ibopes malditos da vida, do telespectador. No instante que eu desligar ou mudar de canal, eu, cidadão, passo a interferir. Tem tanto valor quanto o voto. Por outro lado,
Nós não conseguimos mais, eu vejo isso com meus filhos, com a minha nora, desvincular os meus filhos, meus netos das tecnologias. O meu neto Arthur, que tem 11 anos, passou agora no mês de julho uma semana num hotel fazenda, onde era proibido inclusive celular. Primeiro, eu fui buscá-lo com a minha filha, que estava com saudade do Arthur, e a primeira coisa que eu perguntei, falei, Arthur, você conseguiu se vacinar contra isso? Ele falou, a primeira coisa que eu quero pegar é meu celular. Então, talvez, se tivesse celular 100 anos atrás, a minha geração fosse assim. Se tivesse essa televisão, essa mídia social também. Então, eu acho que não é o instrumento que está errado. É realmente, a pergunta foi oportunista para o conteúdo. Eu não queria, mas porque não fui criado com isso, que meus filhos fossem tão presos a um instrumental como a televisão, o Zuiz da vida, o nome que tem, os joguinhos que eles participam, interagem com os personagens. Eu acho que eles estão deixando de viver, estão vendo a vida passar e não estão vivendo a vida. Mas talvez a minha geração não tenha feito isso, porque não tinha. Nós tínhamos que jogar bolinha de gude e futebol de meia. Mas não acho boa a mídia hoje para os meus netos. Brasil, partindo deste conceito até da história que você conta, né, do seu neto, a questão do apego ao celular e etc., a gente tem o raciocínio do seguinte, as mídias também, elas são a extensão de alguma habilidade ou capacidade humana, mental ou física. Será que esse controle da mídia que se propõe agora através do marco regulatório, será que também não está se buscando estancar ou parar esse processo revolucionário da comunicação através das mídias sociais? Porque hoje, é claro, quando a gente fala da imprensa, a gente sabe que tem muita gente desengajada, né? Vamos falar assim, ou que não é cooptada. Então esses dão a boa informação e imediatamente isso prolifera nas mídias sociais. Hoje todos nós podemos ser editores e redatores, através do Twitter, através do Facebook, todos nós temos a mídia na mão. Será que este marco regulatório, eu passo para você, Rufino, essa pergunta, será que já não é um primeiro passo na tentativa, e se for, eu acho translocada, porque controlar a mídia social é coisa de maluco, tentar controlar mídia social, mas será que já não é um primeiro passo do Estado, do Leviatã, nessa busca de controle? O Estado vai passar a controlar a vida dos indivíduos, isso é inevitável, é um caminho inexorável, não tem como. Se vocês tiverem a oportunidade, eu sugiro um filme de um canadense chamado Dennis Arcand. Ele ganhou o prêmio, o filme chama-se Invasões Bárbaras. Ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2003. E recentemente lançou o filme novo dele, chamado A Era da Inocência. E ele demonstra o quanto o Estado é controlador da vida do indivíduo, né? O quanto que hoje o Estado é poderoso. Nós imaginamos que o Estado lá de Luís XIV era poderoso, né? Não era tão poderoso quanto o Estado é poderoso hoje. É um caminho da sociedade. Eu não concordo com esse caminho, mas é um caminho sem volta. Ele continua querendo controlar, embora a mídia social seja completamente livre, né? Você não consegue fazer esse controle das mídias sociais. Não precisa desse controle das mídias sociais. Você já tem a legislação. A gente já conversou sobre isso. Tendo a legislação, é uma extensão do próprio homem, a mídia social. As mídias são extensões dos próprios homens. Na verdade, o problema de hoje está no homem, né? E não nas mídias sociais. Embora elas tenham tomado um caminho errado por conta desse homem. Muito bom. Pergunta para o nosso, vou abrir o microfone para o nosso estrangeiro, olha lá, o nosso convidado estrangeiro de Sertãozinho. Bom, minha pergunta vai para o Brasil também. Eu gostaria de saber, assim, se existem outras medidas que podem visar responsabilizar os idealizadores que faz com que a mídia seja usada de uma forma errada. No caso, são as calúnias através da mídia. Gostaria de saber se poderiam existir outras medidas para estar responsabilizando esses idealizadores e
que não responsabilize toda a massa, toda a grande população, né? Porque eles estão dizendo que algumas coisas são inadequadas ou adequadas, mas o que decide o que é inadequado ou adequado somos nós, né? Nós sabemos o que a gente vai colocar na televisão e o que a gente vai assistir. Isso é de total interina responsabilidade nossa. Gostaria de saber quais medidas, outras medidas, seriam mais eficazes nessa questão. As medidas mais comuns são de pedir a indenização, que é cível, uma remuneração cível, o juiz é que vai arbitrar, não há um parâmetro, não há uma dosimetria na legislação brasileira. O outro caminho é o processo penal, é realmente fazer com que a pessoa seja punida com privação de liberdade, privação parcial de liberdade. O que se está conseguindo hoje é, uma vez iniciado um processo, principalmente em épocas eleitorais, é conseguir na justiça obstaculizar, proibir a divulgação daqueles endereços. Isso aconteceu na última eleição, onde a prefeita Darcy Vera foi eleita, um outro candidato, que possivelmente será candidato, Chiarelli, foi deputado federal, ele começou a divulgar procedimentos não verdadeiros, difamatórios, e a Darcy foi à justiça, foi através do nosso escritório, e veja com que liberdade, porque eu sou filiado ao PT, sou fundador do PT, mas ela nos procurou, ela é do DEM, né? É o diabo com anjo, né? Com anjo, não anjo, meu anjo é melhor que esse bêbado que estava aqui, né? Bebe com discrição. Não vamos entrar no mérito quem é o diabo e quem é o anjo, hein? Pois é. DEM é demônio, né? E em 16 medidas judiciais se conseguiu impedir a circulação. A indenização moral, econômica, não a privativa liberdade, porque essa é vexatória mesmo, mas aplicar uma multa não é o caminho certo, porque significa, a grosso modo, na visão jurídica, eu pago, então eu tenho o direito de difamar. Desde que haja só a multa, então eu posso difamar. Então, a lei prevê hoje o caminho mais rápido é a indenização civil. A penal é mais lenta e o que se consegue hoje é, previamente, tendo a informação após uma primeira veiculação, impedir que outras se sucedam. Aí até com a prisão preventiva da pessoa. Muito bom. Saulo, eu jogo essa pergunta para você agora, até no sentido do que a gente estava conversando, quer dizer, não é melhor que o controle da mídia se faça através daquele antigo aparelho chamado controle remoto? Ou seja, se não me agrada, eu troco de canal, se nada me agrada, eu desligo a TV, mas não troque de canal, porque eu falo a sério, está muito bom, hein? Ó, já é o controle da mídia, tá vendo? Não troque de canal. Saulo, essa imposição, sendo oficial, essa imposição do controle da mídia, não pode ser também uma imposição de um senso comum, né? Tornar regra agora eu vou emitir um conceito aqui, editorial do programa, impor essa desgraça atual chamada de politicamente correto, né? Tornar oficial um comportamento aceitável, politicamente correto. E aí eu chamo o nosso querido e admirado filósofo, teólogo, Luiz Felipe Pondé, que diz o seguinte: criar órgãos de controle da mídia baseados em ideias vagas como preconceitos, justiça social, honra, igualdade política, consciência social e outros croquetes ideológicos é papinho de fascista. Eu acho que o professor Luiz tem bastante autoridade para dizer e assinar o que acabou de você de comunicar ou de dizer ao seu público, né? O nosso Brasil já colocou em rápidas palavras, com um bom professor de direito, a prova de que nós dispomos de mecanismo capaz de coibir os abusos que aí estão em todos os sentidos. Em verdade, o que acontece, eu acho que que continua faltando no Brasil é uma coisa fácil de entender. Aplique-se a lei. Ela está sendo muito difícil de ser aplicada e o professor acabou de nos provar isso. Então, com o que temos, com as leis que temos, se bem aplicadas, nós conseguimos botar esse carro nos eixos.
tem que haver, o que os políticos gostam muito de dizer, a sua vontade política. Tem que haver de todos nós responsáveis uma decisão para a qual contamos e muito neste momento com esses jovens estudantes que aí estão. E pode contar? Com certeza. Agora, o que precisa ser feito, né, como todo mundo aqui falou, acho que é importante, é que a legislação que está aí, ela é de 50 anos, né? E ela, por exemplo, a questão da propriedade cruzada, que é uma rede poder ter a TV, tem um jornal e tem uma revista. Isso a legislação não fala, né? E tem que ser dito, porque isso é propriedade de comunicação, é monopólio, é oligopólio, e você até pode me corrigir aqui, a Constituição no artigo 220, 221, 223, que trata sobre comunicações sociais, até hoje não foi regulamentado. O que significa isso? Se não é regulamentado, não tem como que você cobrar medidas efetivas para punir aqueles que não sabem utilizar. A fiscalização fica difícil. A fiscalização fica difícil. Então, essa é a questão que tem que ser colocada, e essa regulamentação, na verdade, a grande mídia coloca a censura, mas não é. O que os movimentos sociais falam não é. Na verdade, é proteger aqueles que estão sendo dilacerados pela grande mídia. É a questão do pensamento único, né, que é colocado o modelo de se vestir, o modelo de se comportar, a opinião. E quem faz movimento social sofre, porque pela essa grande mídia que está aí, ela sempre criminalizou todo o movimento social. É só pegar a relação da Globo com a ditadura, a relação da família Frias com a Folha de São Paulo, que usava até as vanzinhas para poder usar policiais, para poder reprimir a população. E hoje faz a mesma coisa com os movimentos, tanto do campo como da cidade, né? Essa criminalização dos movimentos sociais. Posso só dar um palpite? Lógico. Quando o senhor, como apresentador, falou em senso comum, como se fosse alguma coisa aspiração da sociedade, guardado as proporções, lembrar que o senso comum libertou Barrabás e matou Jesus Cristo. É isso, né, Rufino? Hoje ainda falamos, né, no programa de rádio, hoje falamos, né, do Barrabás, falamos de Pilatos, falamos disso tudo, né? Exatamente, tocamos nesse ponto. Mas eu queria retomar ainda a fala do Sardinha. Esse monopólio que me preocupa. Essa mídia, essa propriedade cruzada, né, que concentra muito poder nas mãos de poucos. E é legal a gente refletir, porque a relação dessa mídia, por exemplo, com o governo distinto, que está no plano federal, é um, e com o governo estadual é outro. Você não vê, parece que o governo estadual, aqui no estado de São Paulo, não tem corrupção, não tem desvio de verba, a educação está a mil maravilha. Eu sou professor de história, vai numa sala de aula, vê como está a situação, né? Tem meninos de 13, 12 anos que não sabem ler, não se vê nada. Vai tentar qualquer emissora de TV entrar numa escola, ver se consegue. Não consegue. E professor que tenta, às vezes, falar alguma coisa, o diretor, é punido. Esse é o estado que nós temos e a mídia que nós temos. Inclusive, a editora Abril tem um processo sem licitação, que os professores recebem aquela revista Nova Escola sem querer. Tem uma licitação perniciosa aos cofres públicos de mais de milhões de reais e que não teve licitação. E aquela revista Nova Escola define qual que é o método mais adequado para se dar aula, orienta. É iniciativa privada querendo regulamentar o Estado. E a população tem que fazer o que? Eu acho o inverso. Ocupar o governo e fazer com que esse governo atenda as demandas da população. Isso que a UNE faz, a UE, as entidades aí do campo e da cidade. Muito bem. A Rita já apareceu ali com a lousa touch, dizendo, marcando o meu tempo. Então eu quero passar para vocês a pergunta que fecha, mais ou menos, tenta fechar um princípio de reflexão, que é isso aqui que nós estamos fazendo, na verdade é um princípio de reflexão, longe de nós tentar fechar conceito, né, sobre tema tão polêmico. E eu peço para que vocês traduzam esta reflexão nas considerações finais como debatedores. Um bom governo é aquele que você não se lembra que existe, porque quase nunca precisa dele. A competência de um governo se revela em sua quase invisibilidade ideológica. Ponto. Rufino, é isso? Lá. Bem liberal a tua colocação. O estado mínimo, né?
Acho difícil, acho um pouco utópico. Há países que conseguiram se aproximar disso, a Inglaterra conseguiu se aproximar disso. Eu acho que quanto mais o indivíduo for livre mesmo, eu consigo enxergar o Estado, de certa forma, Rodrigo, de forma orgânica. Né? Ele tem o nascimento, seu apogeu e sua própria decadência. Quando ele começa a controlar demais a vida do indivíduo, ele está chegando à sua decadência. Eu prefiro uma sociedade livre. O Ortega y Gasset, é até polêmico, eu vou dizer, um grande pensador madrilenho, ele dizia o seguinte: eu preferia que existisse um crime mais próximo do outro, né, para que a sociedade se organizasse a partir desse crime, e não que o Estado, a polícia, adentrasse a minha casa para que isso seja evitado. Então ele coloca essa responsabilidade nos homens e não no Estado, casando com o que você acabou de afirmar. Eu acredito nisso. Muito obrigado, meu caro, pela sua participação no Fala Sério. Fábio, diga lá. Os Estados Unidos falam muito em liberdade. É o país que mais fala de liberdade. Só que é o mesmo país que ocupa Iraque, ocupa o Afeganistão, tem a prisão de Guantánamo, né, que tem mais de 800 presos lá sem poder constar com júri. Né? É o país que defende a liberdade. Aí temos que discutir o conceito liberdade. Liberdade para quê? Para as empresas venderem cada vez mais e explorar os trabalhadores, ou aquela liberdade que emana do povo, para o povo e com esse povo? É essa liberdade que eu defendo. É isso. Posso fazer uma ponte, Rodrigo, com o nosso... Lógico. Talvez seja o Estado mais fortalecido do mundo hoje, chegando a ser considerado império. Hoje, quem vai aos Estados Unidos sabe que se você tiver uma criança de 3 anos, ela inevitavelmente vai ser revistada de tanto poder que o Estado tem sobre a vida desse E defende a liberdade. Essa liberdade eu não quero, e essa liberdade que a mídia coloca como modelo. Essa para mim não serve. Brasil. Eu não concordo muito com o pensamento, vou divergir possivelmente aí dos mestres. Eu entendo que uma nação sem um líder que seja conhecido, que seja visto, que ande, induza e conduza, pode se esfacelar como nação. Então, um governo que não seja visto pode tirar a identidade da nação por falta de ter um visor. Agora, levar esse do lado já não depende mais de nós, depende, e o Saulo cobrou muito bem, é que eu vejo aqui um ressuscitar, ainda em pequena escala, de uma UNE que foi ótima para nós, sem recursos estatais naquela época, eram contribuições dos estudantes para comprar carteirinha de cinema, etc., que esse movimento, para que o Estado lá, mesmo sendo visto, e eu acho que ele deve ser visto, ouça o clamor daqui. O clamor vai ser das caras pintadas, até usando as redes sociais. Dessa maneira, eu acho que há necessidade do Estado ser visto, sim, como uma pessoa com líderes ou vários líderes. Sem isso, eu acho que as comunidades se esfacelam. Saulo. Eu vou sintetizar dentro da minha maneira simples de vida, vivida intensamente até agora. Eu quero gerir a minha vida, respeitando as leis do meu país. Muito bom. Meus caros, olha, mesmo que não haja controle de mídia, eu não conseguiria expressar a imensa satisfação do programa Fala Sério de encerrar 2 semanas de um debate de altíssimo nível que com certeza contribuiu de alguma forma para que a gente pudesse iniciar essa reflexão. Não é ponto final, é exclamação, são opiniões. Por isso eu quero agradecer imensamente professor Luiz Rufino pela sua presença, doutor Brasil Salomão, meu amigo Fábio Sardinha e Saulo Gomes, como jornalista, ícone deste país, que deu essa chancela de respeito ao programa Fala Sério, que a gente recebe com muita humildade e com muita responsabilidade. Agradecer ao Zapa, meu amigo, aos seus companheiros, agradecer a versão 2 e todos aqueles que participaram conosco desse programa. Agradecer você que ficou aí fazendo o controle de mídia, porque não tirou desse canal. E pode ter certeza, o seu controle foi de altíssima qualidade.
Você ganhou com isso. Nós ganhamos com isso. A TV ganhou com isso. Fala sério. É difícil falar sério? É difícil, mas não custa tentar. E é isso que a gente vem fazendo. Para despedir, eu quero dizer boa noite, muitíssimo obrigado pela sua audiência e agradecer a plateia toda que ficou aqui, encerrando esse programa com um sonsaço do meu querido amigo Zappa. Valeu, obrigado, fala sério. Fala sério. Obrigado pela presença aí. Simbora. Vamos estar tocando na rádio. É nossa. Simbora lá. Tarde demais. Eu me cansei de ser apenas mais um em sua vida. Todos os seus amigos eu não quero mais pensar. Eu me cansei de ter ciúmes de você e acho que vou tentar o mesmo só pra te ter de novo aqui em meus pés. Eu quero que você saiba que é meu grande amor, mas tudo não passou de um sonho e você se renegou a aceitar que eu sou aquilo tudo que sonhou. Fala sério. Eu sei de todos os seus medos e todos os seus segredos. Eu sei te fazer feliz como nenhum outro te faz. Todos os seus ex queria ser como eu. Eles pagavam pau quando passava com você. Então olha pra mim, véi, e diz que não me ama mais. Eu pago pra ver, eu pago pra ver, vá. Então corre pra mim, mas agora eu não quero mais. É tarde demais, é tarde demais, véi. Eu quero que você saiba que é meu grande amor, mas tudo não passou de um sonho e você se renegou a aceitar que eu sou aquilo tudo que sonhou. Eu quero que você saiba que é meu grande amor, mas tudo não passou de um sonho e você se renegou a aceitar que eu sou aquilo tudo que sonhou. Inconsequentemente, absolutamente, tropeçou na vírgula, falei no travessão, na ponta da língua, na borda da